Saudações, meu nome é Adriane, sou formada em farmácia, com mestrado em ciências farmacêuticas e doutorado em ciências biológicas. Tanto mestrado quanto doutorado, a minha linha de pesquisa foi na área de farmacologia. E hoje é exatamente essa disciplina que nós vamos discutir um pouquinho. Bom, essa disciplina, farmacologia, é essencial para qualquer curso de saúde, e é fundamental para alguns cursos mais específicos, como por exemplo o próprio curso de farmácia, curso de medicina e o curso de enfermagem, pois o farmacêutico ele tem que entender os mecanismos de ação para, quando necessário, até mesmo fazer algum tipo de intervenção. O médico tem que saber para fazer a prescrição do medicamento e o enfermeiro será aquele que irá administrar o medicamento em geral no leito hospitalar. Além disso, outros cursos, também tem que ter o fundamento da farmacologia. Por exemplo, o curso de nutrição tem que ter os conceitos farmacológicos para entender as possíveis interações farmacológicas que podem acontecer com o nutriente. Inclusive, algumas vezes o fármaco pode acabar levando à deficiência nutricional. Então, todos os cursos de saúde, o conceito de farmacologia é extremamente importante. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a introdução de farmacologia, sobre o conceito e sobre a história. Bom, começando então pelo começo, obviamente. Quais são os princípios gerais da farmacologia? Então, os princípios gerais da farmacologia é nós sabermos o que é um fármaco. Então, muitas pessoas usam o fármaco no dia a dia, mas não sabem conceituar o que é um fármaco. No mesmo sentido, no nosso dia a dia, nós consumimos muito medicamentos, que são substâncias que contêm os fármacos. Mas o que é um medicamento? E a nossa mídia, os nossos jornalistas, por não terem a formação na área de saúde, utilizam outro termo que acham que é sinônimo, mas não é, que é o termo remédio. Então, nós iremos diferenciar esses termos, para então sabermos empregar de maneira correta e falar de igual para igual com outro profissional de saúde. Bom, o que é a farmacologia? A farmacologia é a ciência que estuda os fármacos. Beleza. Essa ciência que estuda os fármacos, ela tem várias vertentes. Então eu posso ter a neurofarmacologia, aonde eu vou estudar fármacos que vão atuar no sistema nervoso central, tratando patologias tais como esquizofrenia, demência, depressão, mal de Parkinson, entre outras centenas de doenças que acometem o sistema nervoso. A farmacologia também vai atuar a partir da quimioterapia no tratamento do câncer. Só que, infelizmente, essa quimioterapia nem sempre alcança o objetivo, que seria a cura do paciente, e algumas vezes ela prolonga a vida do paciente, Além disso, mais recentemente, a farmacologia tem sido empregada também para reparo do DNA, no estudo da sinalização dos mecanismos de transdução e, junto com a fisiologia, o estudo da célula e do nosso organismo, dos nossos órgãos que vão compor os nossos sistemas orgânicos. E a partir de todo o conhecimento farmacológico, o farmacêutico, especificamente o químico farmacêutico, ele irá então pesquisar a descoberta de novas drogas. Essas novas drogas, seja para tratar doenças que já existem há muito tempo ou para curar doenças recentes, como por exemplo, gravando o vídeo em 2020, nós temos aí o Covid. Então, a descoberta de novas drogas
tem como função, então, tratar patologias já descobertas ou patologias novas. Se for um fármaco para tratar patologias já descobertas, que já têm tratamento, é o intuito de descobrir fármacos mais efetivos e com menores efeitos adversos. Bom, então na farmacologia nós iremos usar diversos termos, né? Primeiro aqui, fármaco, concentração, receptor, paciente, entre outros. Então, a partir do momento em que você, estudante da área da saúde, ou até mesmo você, profissional de saúde, começar a ter contato com esses termos, você vai começar a ficar familiarizado e ter, então, um contato e um vocabulário melhor para conversar sobre farmacologia. Começando com a primeira pergunta: o que é um fármaco? Nós podemos definir de diversas formas, né? Mas o objetivo, o significado será o mesmo. Então, fármaco, a definição: uma estrutura química de origem natural ou sintética, de estrutura química conhecida, que não seja um nutriente ou um elemento essencial da dieta. E esse fármaco, quando administrado no organismo vivo, produz um efeito biológico. Repetindo então, fármaco é uma substância química conhecida, seja de origem natural ou sintética, que não pode ser um nutriente ou um elemento essencial da dieta. E quando administrado no organismo vivo, ele produzirá algum efeito biológico. Vamos supor, por exemplo, aumentar a frequência cardíaca, reduzir a frequência cardíaca, alterar a pressão arterial, entre outros efeitos biológicos. E claro, esse efeito biológico é de acordo com a patologia que o paciente está acometido. Então, se o paciente, por exemplo, está com um processo de hipertensão, ele vai utilizar então um fármaco para reduzir a pressão arterial, por exemplo, a partir da redução da frequência cardíaca. Bom, para ilustrar aqui eu vou colocar alguns exemplos. Então aqui nós temos água. Água é um fármaco? Não. Água é um elemento químico essencial para a nossa vida. E o que fica importante aqui memorizar é que fármaco não é uma substância essencial para a nossa sobrevivência. Vou repetir. Fármaco não é uma substância essencial para a nossa sobrevivência. Para a sobrevivência de nenhum ser vivo, o fármaco é essencial. Agora, a água é essencial. Outro exemplo, maracujina. Maracujina, ele é um medicamento que você compra na drogaria, produzido, a partir das folhas do maracujá e tem efeito calmante. E na maracujina tem milhões de produtos químicos diferentes. Milhões não, centenas. Então, a maracujina não é um produto químico, são vários produtos químicos diferentes. E nem sempre todos os produtos químicos nós conhecemos a sua estrutura. Então, o que a maracujina entra? A maracujina ela pode ser classificada como medicamento fitoterápico. Mas, professor, o que é medicamento? Daqui a pouquinho nós chegamos lá. Medicamento fitoterápico. Outro exemplo, glicose. Glicose é um nutriente. Então, se ele é nutriente, ele não entra como exemplo de fármaco, né? O próprio conceito de fármaco fala que não seja nutriente ou elemento essencial da dieta. Aminoácido. Aminoácido também é um tipo de nutriente. Nós obtemos a partir do consumo de proteínas. E cloreto de sódio. Cloreto de sódio também é um elemento essencial da nossa dieta. Apesar de falarmos mal do sal, o sódio, sal, ele é essencial para a nossa sobrevivência. É um elemento essencial. Por isso, quando nós temos o quadro de desidratação,
tem que ser feita a reposição desse cloreto de sódio a partir do uso do soro fisiológico. Boldo. Boldo é uma planta que existe sim a sua aplicação terapêutica, né? Por exemplo, no tratamento de algumas patologias hepáticas. Então, o boldo ela é uma planta, mas não é uma planta comum, ela é uma planta com aplicação médica. Então, uma planta medicinal. Outro exemplo, dipirona. Esse sim é um fármaco. Dipirona é uma substância química de origem sintética, com a estrutura conhecida, com um mecanismo de ação próprio e efeito biológico. E a nível também aqui de agregar conhecimento, a dipirona é o medicamento, é o fármaco mais consumido no Brasil. Então, dipirona entra como fármaco. Você já deve ter usado ou conhece pessoas que utilizaram. Então, a dipirona é um dos fármacos mais usados no Brasil. Outro, AS, ou AAS, né? AAS é a abreviação de ácido acetil salicílico. O AS, ele também é um fármaco. Nós consumimos ele, né, a partir da compra de medicamento na drogaria, como AS, o genérico, ou também como aspirina. Então, AS é um fármaco, é uma substância química de origem, no caso do AS, semissintética, quando ele foi descoberto, com mecanismo de ação próprio e efeito biológico. Buscopan. Buscopan aí muitas mulheres utilizam, alguns homens também já utilizaram no tratamento de cólicas renais, né? O Buscopan, ele contém dipirona. E ele contém outro fármaco. Então, como ele contém dois fármacos, ele não é um fármaco. A associação de dois fármacos já passa a ser um medicamento. Então, o Buscopan não é um fármaco em si, medicamento. O Buscopan, ele é considerado medicamento. E vitaminas? Vitaminas também não é fármaco, né? Porque vitaminas são elementos essenciais. Beleza. Então, fármaco é igual ao medicamento? Não. São coisas diferentes. Repetindo o conceito de fármaco, substância química de estrutura conhecida, de origem natural ou sintética, com efeito biológico, ou seja, com mecanismo de ação próprio. E medicamento? Medicamento é uma preparação farmacêutica a partir de métodos farmacêuticos, da farmacotécnica ou da tecnologia farmacêutica, que contém um ou mais fármacos associados a excipientes. Associado a excipientes. Excipientes são substâncias inertes, ou seja, são substâncias que não têm efeito biológico. São substâncias inertes, que não têm efeito biológico. Para que serve, então, o excipiente? Para propiciar a manipulação do medicamento. Para propiciar, por exemplo, a compressão de alguns pós, para propiciar a solubilização do fármaco em um meio aquoso, entre outras situações. Então, o excipiente ele serve para a preparação do medicamento, para manipulação. Nós temos centenas de exemplos de excipientes. Um dos mais comuns, eu posso dizer, que pelo menos na questão do medicamento sólido, o amido é muito utilizado. Também a celulose também é muito utilizada. Então, o curso de farmácia, ele vai ter uma disciplina à parte que vai estudar os recipientes, que é na disciplina de farmacotécnica e na disciplina de tecnologia farmacêutica, aonde o estudante de farmácia
vai então se dedicar ao estudo desses compostos para entender quais são os recipientes necessários na manipulação de um comprimido, de uma cápsula, de um xarope, etc. Então, voltando, vamos tornar mais simples o conceito de medicamento. Medicamento é uma preparação farmacêutica contendo um ou mais fármacos. Repare, medicamento é uma preparação farmacêutica contendo um ou mais fármacos, em geral associado a excipientes. Em geral associado a excipientes. Com a finalidade terapêutica, profilática, diagnóstica. Com a finalidade terapêutica, que é tratar a doença, profilática, que é prevenir a doença, e diagnóstica. Então, alguns medicamentos são usados para o diagnóstico, por exemplo, os corantes, né? Quando nós fazemos algum tipo de ressonância ou tomografia. Beleza. Então, vamos aqui apagar o quadro. E utilizando os mesmos exemplos do slide anterior, nós temos então que medicamento na farmacologia, nós podemos colocar novamente a dipirona, se for a dipirona genérica. Então, se você vai lá na drogaria e compra a dipirona genérica, você está comprando um medicamento. E aqui vai uma coisa que dificilmente você vai encontrar na literatura, né? A partir da prática nós observamos que o que nós consumimos enquanto pacientes não é o fármaco puro, o que nós consumimos é o medicamento, que então é o fármaco associado a excipientes. Então, a dipirona pura, como fármaco mesmo, quem vai adquirir, quem vai comprar? Quem for manipular o medicamento. Uma farmácia de manipulação, uma indústria farmacêutica. Nós, consumidores, pacientes, iremos consumir o medicamento. Da mesma forma, o AS. Se nós consumirmos o AS genérico, ou até mesmo a aspirina, né, que é o medicamento de referência, não estaremos consumindo só o fármaco, estaremos consumindo fármaco com excipientes. Então, entra no conceito de medicamento. Buscopan, que em geral possui 2 fármacos, a dipirona e, se não me engano, a iosamina ou escopolamina, não lembro de cabeça, e junto com excipientes. Então, apenas os 3 aí entram como exemplo de medicamento. O AS, a dipirona e o Buscopan. Então, repare que o AS e a dipirona podem tanto ser fármacos puros, quanto também medicamentos. Depende da situação. Bom, quando nós falamos de medicamento, existem algumas classificações, como medicamento genérico, medicamento referência e medicamento similar. Então, o referência e o genérico similar possuirão o mesmo princípio ativo. E aqui eu uso um meme, né? Onde temos aí a Joelma. Minha reação quando o cliente pede Novalgina porque tem alergia à dipirona. Então, Novalgina é o medicamento que, por sinal, contém dipirona. Então, se a pessoa não entende, né, que a Novalgina é um medicamento que contém dipirona, portanto, se o paciente tem alergia à dipirona, ela vai ter alergia a qualquer medicamento que contenha dipirona. No caso, Novalgina, Anador, Dorflex, Neosaldina. Então, todo medicamento que contiver o fármaco dipirona, o paciente terá alergia, né? O que pode acontecer em algumas situações é o paciente ter alergia a algum recipiente, por exemplo, algum corante. A Neosaldina, que é aquele comprimidinho, parece um MM, ela possui um corante. Então, às vezes, o paciente pode utilizar a Neosaldina, apresentar algum efeito adverso, como, por exemplo, alguma situação de alergia, e associar essa alergia à dipirona da Neosaldina. Mas, na verdade, a alergia dele será em decorrência do corante presente no medicamento. Então, nesse caso, ele poderá utilizar outro medicamento, por exemplo, o Dorflex, que não possui corante, e não terá alergia.
Então, se o paciente tiver alergia ao princípio ativo dipirona, ele terá alergia a qualquer medicamento contendo dipirona. Então, aí é uma frase, né, sem sentido. Se o cara tem alergia à dipirona, consequentemente também terá alergia à Novalgina. Então, aqui, né, se nós pegarmos a bula da Novalgina, hoje em dia todas as bulas são acessíveis através da internet. Então, aqui nós temos, ó, a Novalgina é o nome comercial. Aí nós temos aqui o Rzinho, né, porque é o nome registrado. O fármaco em si é a dipirona, que no caso está na forma de sal, dipirona monoidratada. Essa dipirona monoidratada é para facilitar a dissolução do fármaco na região do estômago. Então, o fármaco em si é a dipirona. Essa associação do sal aqui, só para facilitar. No caso, é uma dipirona líquida, né? Então, solução de 50 mg por ml. Então, a cada ml, o paciente utiliza 50 mg. E quando você olha lá na composição, aqui nós temos, né, dipirona. Então, se o paciente tem alergia à dipirona, vai ter alergia à Novalgina. Por que a Novalgina é um medicamento e não um fármaco? Porque além do fármaco dipirona, ele contém aqui os seus excipientes. Aí nós temos sacarose líquida, que é açúcar, por isso que a dipirona tem um gosto um pouquinho doce, né? Mas na minha opinião prevalece o sabor amargo. E aqui todos os outros recipientes, bisulfito de sódio, sorbato de potássio, água purificada. Então, todos esses recipientes são substâncias inertes que não geram nenhum efeito biológico para o paciente, ok? Bom, então aqui nós temos outra situação. Então, nós temos um meme em espanhol. O primeiro meme aqui, nós temos uma mulher vendendo alguma coisa. Podemos associar a Claudete Troiano, para quem vê Rede TV. No período vespertino, a Claudete Troiano fica fazendo propaganda mais de 10 minutos lá do magnésio. Então, no caso aqui, a mulher fala: acidez estomacal, digestão pesada, eu tenho uma solução. O nome do medicamento seria: não coma porcarias. Por exemplo, não coma junk food, sanduíche, pizza, sorvete, etc. Aí o rapaz do lado, né? Faça as coisas bem. Para problemas para dormir, diga adeus à insônia com não seja sorete, não seja idiota. Então aqui nós temos, né, desenhos que parecem medicamentos, né? Comprimidos, soluções líquidas, cápsulas. Mas isso aqui é medicamento? Bom, não. Porque o que nós temos aqui é um remédio. Qual que é a diferença de medicamento e remédio? Remédio é tudo aquilo que lhe faz bem. Então, por exemplo, eu posso tomar aí o não coma porcarias, isso aí ser só farinha e me fazer bem. É um medicamento? Não, porque não contém fármaco. Mas me fez bem? Fez bem. Então, no caso, é um remédio. Então, remédio é qualquer situação, substância, condição que traga bem-estar ao paciente. E aqui eu coloquei então um remédio que nós poderíamos ter contra o Covid, né? No caso, a cerveja Corona. Então eu tenho remédio para o coronavírus. Bom, não está errado, porque para quem gosta, claro, né, de uma cerveja, se tomar uma Corona vai fazer bem. Ah, mas vai curar o vírus? Não, não vai curar vírus. Vai fazer bem para o paciente que gosta da cerveja. Então, isso é muito importante porque o remédio é muito subjetivo. Algo que faz bem para mim pode não fazer bem ou pode não agradar outra pessoa. E o remédio para mim, no caso aí a Corona, se eu não souber utilizar, começar a usar em doses exacerbadas, o que era remédio passa a ser um veneno. Então, o remédio ele tem que ser utilizado numa proporção que lhe faça bem. E aí, outra situação, né? Também associada à bebida alcoólica. No caso aqui nós temos o Divertil, para se tomar puro,
e o Risotril, né? Então também seriam situações de remédio. Não são fármacos, não são medicamentos, mas traz uma sensação de bem-estar para o paciente que utiliza. Novamente repito que o conceito de remédio, o exemplo de remédio, melhor falando, é muito subjetivo. E aqui nós temos uma frase célebre de Hipócrates, que seu alimento seja seu remédio, que seu remédio seja o seu alimento. Então, sim, se nós tivermos uma dieta balanceada, o alimento que eu faço a ingestão vai me fazer bem. Então, o alimento ele atua como um remédio. Como medicamento pode atuar? Em situação nenhuma, um alimento será um medicamento, será apenas um remédio. Então, eu, pelo menos, como professora de farmacologia, acho errado o aluno, o estudante de área da saúde, utilizar o termo remédio no dia a dia. Quem utiliza muito o termo remédio é quem não entende o conceito. Porque fármaco é uma substância pura. Medicamento contém o fármaco e recipiente. O medicamento vai sempre fazer bem? Não, porque ele pode ter efeitos adversos, efeitos tóxicos. Então, dependendo do uso, ele pode fazer bem. Sempre? Não. No caso, o conceito de remédio é aquilo que traz um bem-estar para o paciente. Bom, mudando um pouquinho de assunto agora, entrando na parte histórica da farmacologia. Quais são as origens do medicamento, né? Ou quais são as origens da farmacologia? Então, de fato, não existe uma data nos livros de farmacologia que fale em tal ano começou a farmacologia. A farmacologia, ela remonta à pré-história. Então, a partir da observação dos animais, o ser humano, de maneira muito racional, começou a utilizar as plantas, os produtos naturais, para ter efeito terapêutico. E aqui eu coloco como exemplo de um dos grandes marcos da farmacologia, a descoberta da morfina. Então, essa planta é o ópio. Nós, inclusive, tivemos a guerra do ópio, né? Há alguns anos atrás, há muitos anos atrás. E do látex dessa planta, da papoula, é tirado o ópio. Então, esse ópio, ele vem do látex, que é esse líquido leitoso retirado do fruto. Desse látex é feita, então, a extração de vários compostos chamados alcaloides. Aí, dessa extração, retira-se morfina, codeína, naloxona, entre outros. E que observou-se que esse extrato da papoula sominífero, do ópio, ele tinha um grande poder analgésico, só que além de um grande poder analgésico, também tinha um poder sonífero. Além disso, causava alucinação. E esse foi o grande marco, porque a morfina é um composto, então, que tem um forte poder analgésico. E esse forte poder analgésico, associado a uma grande capacidade de causar dependência, o uso da morfina, então, em situações muito específicas, quase sempre em ambiente hospitalar. Bom, então, a origem da farmacologia, ela pode ser remontada até mesmo antes de Cristo, só que nessa época antiga, a farmacologia não recebia esse nome, né? E o poder de curar, de tratar as doenças, a terapêutica, ela era associada a poções mágicas e estava muito associado a possessões demoníacas, a curas milagrosas, e na época anterior a Cristo, essa terapêutica era a base de ervas. Também tinha a base de animais, mas era bem menos, e a base também de minerais. Então, a partir do conhecimento dessas poções mágicas, surgiu no mercado um tipo de profissional que comercializava esses medicamentos à base de ervas, que era então o boticário. Esse boticário seria o primórdio do farmacêutico. Então, o boticário, ele começou a comercializar
os medicamentos, ou melhor, os produtos à base de plantas, né? Às vezes sem evidência científica nenhuma, e ele comercializava e passava o conhecimento que ele tinha para gerações futuras. Então, até essa época aí, mais ou menos 1500, 1600, não existia uma universidade de farmácia, uma faculdade de farmácia. O conhecimento era passado de geração em geração, era um conhecimento popular. E a farmácia como ciência começou a evoluir a partir da química, aonde a química foi essencial para o estudo das plantas e a extração desses produtos naturais. Após a extração desses produtos, foi possível então fazer o estudo da estrutura química, foi possível fazer a relação de qual estrutura, qual substituinte melhorava, piorava, né, a ação do fármaco, entre outras condições. Então, a farmacologia começou a evoluir, né, associado principalmente à química. Junto da química, nós tivemos as ciências biomédicas, estudando então o organismo, a fisiologia, a anatomia, a patologia. E a farmacologia hoje, como ciência, como disciplina de todos os cursos de saúde, ela depende de conceitos básicos como biologia molecular, bioquímica, fisiologia, patologia. Eu destacaria essas duas, fisiologia e patologia. Então, se você de fato quer entender muito bem a farmacologia, volte e reveja a sua fisiologia e também estude junto com a patologia. Por isso aí eu destaco essas duas disciplinas. Bom, um pouquinho mais, né, da história, da origem da farmacologia, mas de maneira mais objetiva, nós temos que a terapêutica, ela surgiu e ela evoluiu a partir da necessidade que a população apresentava. Então, desculpa. A partir do momento que as pessoas começaram a sentir dor, foi necessário a busca, a pesquisa por um analgésico, por uma substância que tratava essa dor, né? Então, o ser humano começou a utilizar partes de plantas e animais a partir da observação dos animais. Então, um animal estava lá passando mal, comia algum tipo de planta, o ser humano, então, utilizava aquela mesma planta para tratar a patologia dela. Além disso, o conhecimento da terapêutica, no início, era restrito à religião. Então, o conhecimento das drogas, das poções, estava relacionado à religião. Por isso, era apenas os sacerdotes, os xamãs, os santos, as bruxas que tinham esse conhecimento, porque acreditava-se anteriormente que a doença era uma consequência de uma intervenção maligna. Então, eu tinha que expulsar o demônio para garantir que o paciente ficaria curado. Então, a terapêutica não era só o uso do medicamento ou o uso de um remédio, era associado o uso do remédio junto com uma reza, junto com algum tipo de intervenção espiritual. Graças a Deus, né? Hoje nós sabemos que são coisas diferentes. Claro que sim, uma oração, uma reza, um passe, de acordo com a sua religião, pode sim funcionar, pode. Só que o uso do medicamento não depende da religião. Bom, em outra região, na região da China, existia compêndios, documentos classificando diversas plantas como plantas medicinais, e inclusive documentos que faziam relato de associações de plantas medicinais. Só que a doutrina chinesa é muito diferente da doutrina ocidental, né? Eu mesmo, por exemplo, a minha formação é no Ocidente. Eu sei pouquíssimo sobre a doutrina chinesa. Uma das poucas coisas que eu sei é que a doutrina chinesa ela preconiza a cura do semelhante pelo semelhante. Seria mais ou menos a homeopatia, né? Então, se o paciente está com febre, eu usaria alguma substância para aumentar a febre e o organismo reagir. Mas confesso que, como a minha formação é no Ocidente,
o que eu sei restringe basicamente a isso. Funciona a doutrina chinesa? Demais. A medicina chinesa, ela é antiga, ela é tradicional, mas ela mostra, sim, a sua função. Então, para quem tiver interesse em entender e usar menos medicamentos, aconselho aí o estudo da medicina chinesa. E em outra região, na região do Egito, também foram encontrados vários compêndios farmacêuticos. O mais relatado na literatura é o papiro de Eber, que é um papiro que continha mais de 800 prescrições, associando o medicamento já com recipientes. Então, nessa época aí, em 1500 a.C., não sabia-se o que era recipiente, mas já era utilizado recipientes, como, por exemplo, a gordura animal, água, vinho, cerveja, para solubilizar, então, o fármaco, né, e facilitar o uso pelo paciente. Bom, em outra vertente, na época lá do Egito, 1500 mais ou menos, acreditava-se que o paciente que estava passando mal, ele deveria eliminar aquilo que estava fazendo mal. Então, eram utilizadas substâncias catárticas, que faziam o paciente vomitar ou ter quadros de diarreia, porque se você está eliminando, quer dizer que você está jogando fora aquilo que está fazendo mal. Hoje, sabe-se que não é verdade, né? Nem sempre, quando a pessoa está passando mal, se ela vomitar ou defecar, ela vai ter o melhor do quadro. Claro que isso é verdade se for um processo de intoxicação ou infecção alimentar. Bom, a Grécia teve um grande papel, tem um grande papel no estudo da farmacologia, no desenvolvimento da farmacologia, porque os gregos eles tinham um fascínio muito grande pelos efeitos tóxicos. Os gregos adoravam, né, matar outras pessoas a partir de poções. Então, a partir então do uso dessas poções tóxicas, foi possível o estudo dessas substâncias. Se causava efeito tóxico, poderia também causar efeito benéfico. Era necessário reduzir a dose. Então, nós temos na literatura grega o livro da Ilíada e Odisseia, que mostra, então, alguns efeitos tóxicos que, por exemplo, a planta cicuta causava. E também temos a descrição da morte de Platão, né, um filósofo. Desculpa, a morte de Sócrates foi descrita por Platão. Portanto, a toxicologia teve como grande marco a Grécia. E a toxicologia ela seria uma exacerbação da farmacologia. Não a regra, mas muitos fármacos são estudados tanto pela farmacologia quanto pela toxicologia. E nós aqui, né, da América do Sul, América Latina, tivemos grande importância dos índios. Então, os índios da América do Sul, eles, quando os portugueses, os europeus chegaram na América, eles começaram a observar o que os índios utilizavam. E vários fármacos hoje utilizados na nossa terapêutica tiveram como início a investigação e a observação do que as tribos indígenas utilizavam. E a questão do índio, na época também tinha relacionado o aspecto religioso. Então, o índio fazia lá as suas poções mágicas, mas associada à sua poção mágica era feita uma questão de religiosidade por trás, né? E esse conhecimento do que fazia bem e do que fazia mal era quase sempre restrito ao sacerdote daquela tribo, né? Ao responsável daquela tribo. Bom, mediante tudo isso, né, nós temos que hoje, no século XXI, o conhecimento da farmacologia, ela depende e dependeu da contribuição de diversas culturas. E os medicamentos, os fármacos hoje disponíveis no mercado, eles podem ser de natureza sintética ou de natureza vegetal, de plantas, animais e minerais. Hoje nós não dependemos mais dos curandeiros, né? Então hoje o conhecimento é disseminado e vários profissionais podem sim ter esse conhecimento. Só que cada profissional terá a sua função.
Então, por exemplo, a função de manipular, de produzir um medicamento é a critério da farmácia. Então, somente o farmacêutico pode manipular um medicamento. Somente o farmacêutico pode produzir um medicamento a partir de plantas medicinais, que é a farmacognosia. Então, a função do médico seria prescrever, e todo o conhecimento por trás do medicamento, do fármaco, fica a responsabilidade do farmacêutico. Bom, além dessas contribuições, nós tivemos, a partir do primeiro século depois de Cristo, o emprego de extratos biológicos. Então, o emprego de extratos oriundos de plantas. Então, começou a pegar as plantas medicinais, a utilizar solventes e fazer esses extratos. E a partir desses extratos foi possível o isolamento e a identificação do que nós chamamos de princípios ativos. E nesse sentido, a química tem grande importância. Então, o farmacêutico ele tem uma grande carga de química para entender como é feita a extração, a relação estrutura-atividade, entre outros. Bom, alguns princípios fundamentais. Primeiro, a resposta biológica do fármaco depende da concentração do medicamento. Podemos mudar, né? A resposta biológica do medicamento depende da concentração. Ou seja, quanto maior a concentração do medicamento, maior a resposta biológica. Porém, contudo, entretanto, todavia, quando nós utilizamos uma dose muito alta, uma quantidade de medicamento muito alta, isso sim vai gerar um efeito maior, mas também pode gerar efeitos adversos. Então, nós podemos falar que quanto maior a concentração do medicamento, maior a resposta biológica, maior os efeitos adversos e maior a probabilidade de, inclusive, óbito. Então, é necessário sempre nós ponderarmos o efeito que nós queremos com o efeito adverso que vai ser obtido também com o uso do medicamento. Além disso, nós temos que a ação do medicamento ela evolui com o tempo. Então, isso varia, claro, com a via que nós vamos utilizar. Mas à medida, generalizando, à medida que você toma um medicamento, com o passar do tempo, o efeito tende a aumentar e depois reduzir. Então, o efeito máximo dura aí uma fração de tempo, diríamos assim. Então, se eu estou utilizando um medicamento por via oral, o efeito máximo demora algum tempo. E depois o medicamento tende a reduzir a concentração no sangue, consequentemente reduzir o seu efeito biológico. Bom, nós temos então essas 4 letras que serão muito discutidas no curso de farmacologia, na disciplina de farmacologia, que é a farmacocinética. A farmacocinética, então, consiste nos processos farmacocinéticos. Primeiro aqui, absorção. Absorção. Segundo, distribuição. Distribuição. Terceiro, metabolismo. Em alguns livros, ele vai trazer um termo sinônimo, que é o termo biotransformação. Bom, outro conceito... e o E, né? Já esqueci. O E quer dizer excreção. Então, ADM é absorção, distribuição, metabolismo, biotransformação e excreção. Bom, SAR. SAR é relacionado à química farmacêutica e diz
sobre a relação estrutura-atividade. Então, se eu colocar uma hidroxila aqui na molécula, o que acontece? Relação estrutura-atividade. Então, ele vai estudar a estrutura dos fármacos e a relação de substituintes com a melhora, com a piora do efeito esperado, ou até mesmo com a ineficiência do fármaco, né? A partir, então, do estudo da relação estrutura-atividade, nós temos fármacos hoje mais potentes, mais eficazes do que fármaco descoberto há 100 anos atrás, por exemplo. Bom, a partir então do uso repetitivo, do uso contínuo do fármaco, nós podemos ter alguns quadros. Por exemplo, o quadro de tolerância. O que é a tolerância? A tolerância é quando você utiliza o fármaco e, à medida que você utiliza de maneira contínua, todos os dias, o efeito observado posteriormente, para você obter o mesmo efeito, você deverá aumentar a dose. Então, a tolerância, ela ocorre, por exemplo, com alguns fármacos. A morfina, falado anteriormente. Então, o paciente começa a usar morfina 10 miligramas hoje e utiliza a morfina durante todos os dias. Passa aí um mês, os 10 miligramas não fazem mais efeito. Então, para ele ter o mesmo efeito anteriormente observado, ele vai ter que aumentar a dose. Para quem toma algum tipo de bebida alcoólica, né? Isso é o que acontece com o álcool. Então, você começa a tomar o álcool, toma uma latinha de cerveja e fica alegre. Aí, à medida que você toma esse álcool todos os dias, após um mês, uma latinha não faz nem cócega, porque você criou tolerância ao medicamento, ao fármaco. Todo fármaco causa tolerância? Não, depende do fármaco. Dependência. Dependência é quando há uma alteração fisiológica ou psicológica e o paciente necessita utilizar o fármaco para ter o efeito desejado ou para ficar numa situação aceitável. Então, alguns fármacos, eles causam tanto tolerância quanto dependência, mas são conceitos diferentes. Por exemplo, eu posso tomar uma latinha de cerveja por dia. Se eu parar de tomar essa latinha, eu vou começar a dar tremedeira, dor de cabeça, enjoo, porque eu criei uma dependência, seja ela uma dependência fisiológica ou uma dependência psicológica. Então, quando o fármaco ele causar tolerância, ele também irá causar dependência. Mas nem sempre que o fármaco causar dependência irá causar tolerância. São conceitos diferentes. RAM. RAM quer dizer reação adversa ao medicamento. E aqui é muito importante nós entendermos que todo medicamento, todo fármaco possui as suas reações adversas. Então, por isso, recomenda-se usar o mínimo possível de fármaco no seu dia a dia. E metabolismo. O metabolismo é algo individual. Então, eu posso pegar duas pessoas com a mesma genética, mas o metabolismo basal delas serão diferentes. Consequentemente, a farmacocinética do fármaco vai ser diferente na pessoa. O que é metabolismo? Adiantando um pouquinho, metabolismo é a transformação química de uma substância por meio de enzimas, tornando essa substância mais polar, facilitando a excreção. Bom, e nós vamos usar dois termos quando nós falarmos sobre farmacodinâmica, que é o conceito de antagonista farmacológico, uma substância que interage com o receptor, mas não gera efeito celular, não gera efeito biológico, ela antagoniza a ação do agonista, e a farmacodinâmica, que é o estudo das interações macromoleculares que vão então possibilitar o estudo do efeito do fármaco a nível celular. Então, na célula, o que o fármaco causa? O que o fármaco leva? Isso é estudado na farmacodinâmica.
Bom, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo, então, eu continuo dando uma introdução geral da farmacologia, começando com o estudo do fármaco, com a pesquisa de um fármaco novo. Como que é feita a pesquisa de um fármaco, ok? Então, espero que até aqui vocês tenham aproveitado muito. Qualquer dúvida pode deixar no comentário, mandar por direct, etc. Até mais. Tchau, tchau.